Agradecendo ao professor Raul Lopes pela pertinência deste trabalho, iniciamos agora um novo painel para refletir sobre mais um tema fulcral, as desigualdades socioterritoriais e a persistência dos dualismos na sociedade portuguesa. O professor Renato do Carmo, professor associado com a agregação do ISCTE, no Departamento de Sociologia, vai apresentar os resultados do trabalho de investigação que tem estado a desenvolver. Será seguido de uma mesa de debate conduzida por Manuel Carvalho, redator principal do Jornal Público, e com as visões da doutora Isabel Damasceno, economista, presidente da CCDR Centro, e por Dr. Paulo Fernandes, presidente da Câmara Municipal do Fundão. Chamamos assim ao palco, logo possível, Manuel Carvalho, Renato do Carmo, Isabel Damasceno, Paulo Fernandes. Obrigada. Posso já? Sim. Ok. Ok, já está. Então, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Então, eu vou aqui enquadrar este tema e, na verdade, há aqui ligações com a apresentação anterior do professor Raul. E, na verdade, eu não vou apresentar nenhum mapa, portanto, ele fez-me esse favor. Também não vou apresentar nenhum número. Aqui, basicamente, o que eu vou fazer é um exercício reflexivo e compreensivo relativamente às mudanças estruturais que o país tem conhecido e, portanto, no fundo, também para transmitir que, de facto, as ciências sociais em Portugal, desde há muito tempo, têm refletido sobre os territórios e têm, a partir dos territórios, também refletido sobre a sociedade portuguesa. E, de facto, enfim, este ponto de partida é importante. Um sociólogo, no fundo, um dos fundadores da sociologia moderna portuguesa, o Adérito Cidas Nunes, publicou nos anos 60 um artigo, enfim, também ele próprio fundacional da sociologia moderna, e precisamente olhava para o território da altura, dos anos 60, a partir de um conjunto de indicadores, de uma análise sofisticada que ele faz, e, na verdade, a partir dessa análise, o que surge é uma configuração de um país dualista. E vimos, aliás, recorrendo aos mapas que foram apresentados pelo professor Raul, que de facto essa matriz dualista vai persistir. Não quer dizer que não tenham existido, entretanto, reconfigurações, mas é uma matriz que persiste, de facto. E desde logo, nessa altura, o professor Cidas Nunes identificava um país que estava a urbanizar-se, industrializar-se, fundamentalmente em algumas áreas do litoral, sobretudo as áreas metropolitanas, mas não só. E, no fundo, uma faixa que corresponde mais ou menos à faixa do interior, de um país ainda muito agrícola, que, no fundo, estava já num processo de erosão do ponto de vista quer populacional, demográfico, também numa altura de forte imigração, e por aí dentro. Isto é um quadro mais ou menos conhecido. Mas levado a esta ideia de que Portugal ia evoluindo, a sociedade ia evoluindo, ia se desenvolver, mas sem sair desta base de dualista do ponto de vista estrutural. E, na verdade, vimos que ela se mantém, ela persiste. E ela vai se replicando em várias análises que vamos fazendo, mesmo noutras áreas. Mas, como eu estava a dizer, e essa reflexão é importante fazê-la, aliás, e pegando também nas reflexões que foram feitas anteriormente, na verdade, essa espacialidade dualista, essa que remetia para fortes desigualdades, do ponto de vista até de desenvolvimento, ela não se sobrepôs a outras que emergiram, sobretudo a partir dos anos 90. E nessa altura foram identificados, por via de alguns autores, nomeadamente o João Ferrão, entre outros, não é, que identificaram a emergência daquilo que eu depois designei como uma terceira espacialidade, que coexiste com a estrutura dualista. E essa terceira espacialidade, de certa maneira, foi aqui também, apareceu em alguns daqueles mapas, não é? Era uma espacialidade, e é, não é, ancorada fundamentalmente nas cidades médias. E, portanto, como estava a dizer o professor lá há bocado, montes dos territórios, nomeadamente do interior, áreas rurais, que, de certa maneira, têm algum tipo de dinamismo, é porque, de facto, esse dinamismo decorre em grande medida de terem âncoras muito importantes, que são, de certa forma, espaços que estão a urbanizar-se e, portanto, as cidades médias. E, portanto, a Solévora, Vila Real,
Viseu, entre outras. E, na verdade, nestes anos 90, anos 80 e 90, as cidades crescem muito, estas cidades, por várias vias, não só do ponto de vista da reconfiguração, do ponto de vista da economia, de uma terceirização que estava a acontecer, e, por outro lado, um forte investimento público, que aconteceu nesta altura, em vários setores, nomeadamente no ensino superior e não só, que atraíram população. E, portanto, de certa maneira, estas cidades cresceram, não é? Cresceram à custa de população que também vinha do meio rural e que, de certa maneira, se foi localizando e residindo nestas cidades. E, nesse sentido, não é, tinham aqui uma dupla função de, por um lado, obviamente, atrair a população de fora, mas, ao mesmo tempo, ser uma espécie de estancar, digamos assim, a sangria que algumas destas regiões estavam a ter. Então surge esta terceira espacialidade, que é uma terceira espacialidade configurada em arquipélago, que foi aquilo que nós vimos um pouco ali, não é, no interior, não é, vários focos, digamos assim, de dinamismo no interior e também no litoral não metropolitano. E na altura, a ideia, e eu acho que isto foi um dos grandes falhanços das políticas públicas do ponto de vista territorial, é que, de facto, o que se pensava é que estas âncoras iriam incrementar-se, iriam consolidar-se, e, na verdade, o desenvolvimento, do ponto de vista regional, não é, iria, de facto, aprofundar-se a partir destas cidades. E não foi isso que ocorreu. Tirando algumas exceções, nomeadamente algumas cidades que já referi, o que nós verificamos são, na verdade, movimentos contraditórios nestas várias espacialidades, mas que em grande medida estão em declínio. Isto é, muitas das cidades médias, eu, por exemplo, estudei o Alentejo e por aí adiante, e isso acontecia em algumas desses espaços, não é? Que estavam a crescer. Depois, no início dos anos 2000 e por aí adiante, de facto, têm alguma estancagem do ponto de vista demográfico, às vezes até começam a crescer, e vão perdendo fogo. Isso nota-se até nas instituições, a maior dificuldade de atrair população, nomeadamente ao nível do ensino superior e por aí adiante. E, portanto, as cidades vêm atenuar o seu dinamismo económico e demográfico e, na verdade, há uma mitigação daquele potencial que era identificado nesta terceira espacialidade que surgia com muita força nos anos 80 e 90. E, portanto, isto é uma reflexão importante, não é? Porque é que, de facto, não se investiu, do ponto de vista das políticas públicas, mais nestes territórios? Porque eles tinham um sentido propulsor, não é? Mas como foi dito, não é? Porque a partir das cidades, os espaços rurais também iriam crescer. Ou iriam, pelo menos, poder ter algum tipo de dinamismo. Pelo menos os espaços rurais circundantes. Depois, obviamente, temos os territórios de baixa densidade, e aqui também este conceito de baixa densidade tem muito que se diga, porque ele também cobre várias realidades, mas, de facto, os territórios mais periféricos, mais remotos, em Portugal, estão numa situação muito complicada, e cada vez mais expostos a um conjunto de riscos, não é? Que ainda por cima são acrescidos do ponto de vista do impacto das alterações climáticas e por aí adiante. Enfim, não vou falar dos incêndios e tudo isso, não é? E, portanto, são espaços cada vez mais desprotegidos e, ao mesmo tempo, vulneráveis. E, portanto, na verdade, temos, no fundo, esta terceira espacialidade, no caso, volta das cidades médias, que, de facto, perdeu parte do seu fogo. E isso não significa, e eu queria sublinhar aqui este último ponto, e isto é uma coisa também interessante de reflexão neste país, não é? Que é, isto não significa que ao nível local ou em determinado tipo de municípios que possam, de certa maneira, estar mais próximos deste tipo de categorias, que são grandes categorias, estamos aqui a refletir então tipo de ideais, atenção a isso. Mas o que nós nos deparamos, e também conversando com várias pessoas que andam no terreno e por aí adiante, é que, na verdade, à microescala há muita coisa a acontecer. E nós temos um grande problema, né? Em Portugal, temos vários, né? Mas um deles tem a ver precisamente com o nosso espaço público, é um espaço muito concentrado, né? Desde logo concentrado espacialmente ele próprio, concentrado em grande medida nas elites. Isso seria uma grande conversa, está aqui um especialista em comunicação, em que, de facto, muitas vezes percebemos que o melhor do país, ao nível da microescala, não aparece. E, no entanto, nós sabemos que, a nível da microescala, nas áreas de educação, da cultura e por aí adiante, do ambiente, há muita coisa a acontecer, há muita inovação, vai ser falada a seguir, que, de facto, não é devidamente refletida, não é devidamente discutida, e eu acho que, de facto, aqui, por exemplo, a comunicação social tem sérias responsabilidades, porque, de facto, é um país invisível, mas que mexe. E isso é importante refletir.
eu agora queria dar também aqui o salto, já agora, para refletir um pouco, não é? Apesar de facto, nós percebemos que nesta matriz dualista os polos de desenvolvimento continuam a ser, e de crescimento, e por aí adiante, e demográficos continuam a ser as áreas metropolitanas, mas estudos recentes têm identificado que, por exemplo, aqui vou focar mais na área metropolitana, que ao nível da área metropolitana de Lisboa se identifica um conjunto de fragilidades. E que essas fragilidades se intensificaram fundamentalmente a partir da crise anterior, da crise financeira, e que, de certa maneira, se têm aprofundado por vários mecanismos e vários fenómenos que vão acontecendo. Não temos, obviamente, tempo para isso. Mas, na verdade, alguns estudos salientam que, por exemplo, ao nível da área metropolitana, se verifica, por via, por exemplo, do facto das atividades do turismo e do imobiliário terem crescido de uma forma galopante e por aí adiante, que ao mesmo tempo se verifica, isso é um estudo que identificou isto, uma certa descomplexificação sectorial, em que a própria área metropolitana vai perdendo competitividade em setores de, nomeadamente, alta tecnologia. E ao mesmo tempo se verifica, do ponto de vista do mercado de trabalho, que as dinâmicas de precarização laboral se vão generalizando. E, portanto, não deixa de ser muito problemático que, apesar de ser um dos polos, e continuar a ser o grande polo de desenvolvimento do país, identifica-se fortes fragilidades, ao nível, por exemplo, do mercado de trabalho, também nas desigualdades e por aí adiante, que são muito preocupantes. E, por outro lado, enfim, esta crise da habitação que estamos a viver, não é, exponencia tudo isto, não é? Exponencia tudo isto do ponto de vista económico e por aí dentro, mas também se exponencia do ponto de vista social e dos pontos de vista cívico. Não é? E o que, no fundo, nós estamos a encontrar são dualidades, neste caso, intraurbanas. Não é? Em que, por exemplo, no território metropolitano, fortes desigualdades e crescentes desigualdades entre o centro da cidade, cada vez mais um centro exclusivo das elites, nacionais e internacionais, e uma periferia, no caso da área metropolitana, não é? Fundamentalmente habitada por pessoas das classes médias, médias baixas, com problemas do ponto de vista de acesso ao conjunto de serviços, a questão da mobilidade urbana e por aí adiante. E, portanto, essas assimetrias internas, essas polarizações internas na área metropolitana de Lisboa, são, de facto, bem preocupantes e estão a aumentar. Eu penso que parte dos resultados eleitorais que ocorreram nas últimas eleições, nomeadamente ao nível da área metropolitana, são uma expressão, digamos assim, de um modelo que está saturado e que está a criar, de facto, grande insatisfação. As pessoas sentem que, de facto, as suas vidas não estão a melhorar e que, de certa maneira, estão a piorar. E como é que a descentralização de competências pode, no fundo, enquadrar-se aqui nisto? Primeira questão, mas, no fundo, antes disso, queria sublinhar este ponto, que é, na verdade, que, tendo em conta esta análise tipológica de tipos ideais, verificamos que, em grande medida, os três tipos de espacialidade dominante do país, por motivos diferentes, se encontram em fragilização. Isto levou-me a escrever um texto a publicar há uns tempos atrás que falava precisamente desta ideia de uma encruzilhada existencial que o país está e, de certa maneira, ironicamente, os próprios resultados que estava a falar, do ponto de vista eleitoral, já são, de certa maneira, a expressão disso. Não é? Na verdade, nós encontramos dinâmicas de fragilização nos vários territórios. E isso é bastante preocupante. Então, aqui a questão que se levanta é até que ponto é que esta política de descentralização e delegação de competências, nas diversas áreas, não é? De intervenção do Estado, educação, saúde, as políticas sociais, para a escala municipal, até que ponto elas podem ser um instrumento que contribui para atenuar estes vários dualismos identificados. Não é? Não só os dualismos interregionais, mas também os dualismos intraurbanos. E para início de conversa, não é? Eu penso que, do ponto de vista das políticas públicas, é fundamental que essa descentralização, desde logo, seja acompanhada de dotações orçamentais, não é? Portanto, ou seja, isso nós já fizemos alguns estudos sobre isso, relativamente à descentralização na educação, e uma das questões que se falava nessa altura
era de facto que esse processo de descentralização de competências e delegação de responsabilidades não era acompanhada por dotações orçamentais que permitiam, de facto, desenvolver políticas que fizessem a diferença. Designadamente para qualificar e incrementar políticas, equipas multidisciplinares de intervenção, compostas por técnicos capacitados e por aí adiante. Neste momento está-se a montar, por exemplo, o radar social com, enfim, parte de financiamento do PRR, em que, de certa medida, pode ser um mecanismo de identificar vulnerabilidades e por aí adiante e de combater a pobreza à escala local. Mas, de facto, se isso for insustentável do ponto de vista orçamental, dificilmente essas equipas se manterão no terreno. E, por outro lado, também, não é? No fundo, a importância de aplicar um conjunto de serviços que não só calibrem as prestações sociais, mas que, no fundo, consigam fortalecer novas modalidades de apoio social, de intervenção no terreno, adequadas aos contextos. E esta é a diferença relativamente a políticas mais centrais. Não é? A capacidade de construir políticas públicas nas várias áreas. Eu aqui sou mais sensível às políticas sociais, porque sou sociólogo e tenho trabalhado sobre isso, nomeadamente combate à pobreza e à desigualdade, mas que tenham, digamos assim, tenham em conta o contexto. Não é? E que, nesse sentido, possam sinalizar e antecipar os riscos e combater de forma mais eficaz, se quiserem, as vulnerabilidades, as desigualdades e o nível de pobreza que persiste muito na sociedade portuguesa. Obrigado. Bem. Muito obrigado, professor Bernardo Porcaro. Muito obrigado pela sua excelente intervenção. Acho que nos deixou aqui imensas pistas para nós podermos, portanto, aprofundar e discutir. Mas, antes de mais, muito boa tarde a todos. Manuel Carvalho, do público. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi feito para moderar este debate, que faço com muito prazer, e não podia deixar de o fazer sem associar, portanto, um enaltecimento e um agradecimento ao ESCTE por ter produzido este estudo e por ter cumprido aquilo que, felizmente, no nosso país ainda nós consideramos ser uma das grandes missões das nossas universidades, é que pensem e que nos obriguem a pensar. Portanto, felizmente, ao contrário de alguns dos outros países, ainda podemos ter liberdade suficiente para os encorajar a desafiar-nos e a confrontar-nos com este tipo de situações. O tema que nos traz aqui e que nós vamos discutir são as desigualdades socioterritoriais e a persistência dos dualismos na sociedade portuguesa. Foi muito interessante recuperar esta ideia do professor Adérito Sedas dos anos 70, embora, lá está, mesmo que seja impossível, há dualismos em todas as sociedades, mesmo nas mais desenvolvidas, mas nós temos um dualismo que é particularmente visível, particularmente gritante, que é, de facto, as desigualdades socioterritoriais que nós temos no nosso país, como muito bem o barómetro mostrou e como também o professor Renato aqui nos deixou. Há duas ou três notas que eu gostava de deixar ainda assim como enquadramento, e muito rapidamente. O professor falou, portanto, de uma terceira espacialidade que acontece nas cidades médias, isso é verdade. É algo que, quando eu era jovem e era de uma vila do interior do norte, do Val do Douro, não tinha o 10º ano na minha vila, tinha que estudar para a sede, para o distrito, para a capital do distrito, que era Vila Real, e Vila Real nessa altura era apenas uma vila um bocadinho maior do que a minha própria vila. Hoje, portanto, com a universidade, Vila Real é uma cidade que já tem qualidade de vida urbana e, como Vila Real, a maior parte das cidades estão, de facto, nessa situação, mas convém dar conta que elas estão nessa situação mais por causa do investimento público que aí foi feito do que propriamente por terem associado a uma dinâmica económica que empurrou por aí. O que leva, portanto, a outra questão que o professor também aqui colocou e que me parece muito importante é porque é que não se investiu mais no desenvolvimento dos territórios de baixa densidade ou do interior. Enfim, esta questão de nós discutimos o interior num país que tem 200 km é uma questão um bocado altamente discutível. Enfim, acho que essa questão é pertinente, mas eu acho que a outra que está associada, que também é, se calhar, mais importante, é porque é que não se investiu melhor. E porque é que nós temos estes ciclos todos de investimento, onde tudo é decidido, portanto, de acordo com o modelo cibernético, que é impossível de funcionar no século XXI, que é
tudo decidido em Lisboa, tudo autorizado em Lisboa, tudo tem que passar por Lisboa. Nós, que vivemos no Norte, eu vivo no Porto, nós lembramos muito bem do que era a Galiza antes da integração europeia e sabemos o que é a Galiza hoje e que, se compararmos aquilo que eles fizeram diferente de nós, é que tiveram a capacidade de desenvolver políticas de desenvolvimento à escala regional e o Norte não teve essa possibilidade. Nem o Norte, nem o Centro, nem nenhuma das outras regiões. Ou quando podia fazer, era sempre perante a tutela, portanto, do supercomputador instalado na capital, portanto, que tinha que validar essas coisas todas. Portanto, eu, muito sinceramente, faço já aqui uma declaração de interesses, não acredito que um país do século XXI possa continuar a ser governado e a ser gerido de acordo, portanto, com uma grande cabeça numa capital que decide tudo e mais alguma coisa do que acontece em Vinhais, do que acontece em Alpalhão e por aí fora. Acho que isso que é uma coisa completamente impossível e tem a ver com... não apenas com a fragilidade do modelo unipolar que o professor aqui também trouxe, mas também com o modelo saturado que o professor aqui também deixou a refletir. Portanto, a importância deste estudo do ISCTE, desta nossa conversa aqui e situando-a naquilo que é a agenda das prioridades do país, eu acho que isto é uma questão absolutamente incontornável. Só mesmo para acabar aqui uma ligeira picardia que o professor fez relativamente à comunicação social, quando ele diz, portanto, que há um país invisível que mexe, eu estou completamente de acordo com ele e também estou completamente de acordo com ele quando ele diz que a comunicação social não dá conta não é capaz de reproduzir esse país que mexe. Exatamente pela mesma razão. Como o país é excessivamente centralizado, a comunicação social é excessivamente centralizada. Aquele fenómeno de vitalidade que nós vemos, por exemplo, em Espanha ou em qualquer país europeu, onde há jornais regionais e regionais de cidades fortes, com informação local vibrante, não existe em Portugal, porque de facto a vida pública existe com alguma dinâmica em algumas cidades, mas não existe numa escala capaz de justificar, portanto, investimentos na comunicação social. Também por aí, na minha opinião, é isso que acontece. Mas pronto, peço desculpa, já me alonguei nisto. Como já podem ter notado, é um tema que, enquanto cidadão, me preocupa imenso. Há muitos anos que escrevo sobre este gravíssimo problema português, que, como dizia o Presidente da Câmara de Oeiras hoje de manhã, nós, portanto, gostamos de imitar tudo o que acontece de bom nos países melhores, mais desenvolvidos, só não imitamos, portanto, a nossa organização territorial. Portanto, continuamos a ser o país mais centralizado da Europa, e isso é um absurdo. E, portanto, nós temos aqui duas experiências. A doutora Isabel Damasceno já foi autarca, portanto, agora Presidente da Comissão da Coordenação da Região do Centro, portanto, tem seguramente muito pensamento refletido sobre esta questão das desigualdades socioterritoriais e como é que elas se resolvem, e como é que um novo modelo mais centralizado, mais concentrado, com, eventualmente, autonomia política para quem decide à escala regional, o que é que contributo é que isso pode dar. Enfim, e também é uma pergunta que eu depois quereria que o Dr. Paulo Fernandes, Presidente da Câmara de Fundão, que é um dos melhores exemplos que nós temos do ponto de vista do poder e da capacidade de contrariar o fatalismo de viver numa região do interior, e também gostaria que nos trouxesse aqui a sua visão, portanto, uma intervenção livre sobre o tema. Depois eu pediria a ajuda do professor para comentar as declarações e depois haveria uma parte para debate. Doutora, faz favor. Muito bem. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito felicitar pela iniciativa e agradecer o convite, é com todo o gosto que aqui estou, e felicitar aquilo que já aqui nos trouxeram de novidade, desde a apresentação da manhã até agora o barómetro à tarde. É realmente importante que as universidades vão produzindo isso, porque nos ajudam a pensar e ajudam-nos a definir, dentro daquilo que são as nossas competências, como dizia, poderiam ser mais, mas dentro daquilo que são as nossas competências, definir e decidir algumas políticas públicas. Pois eu não tenho dúvida nenhuma de que a descentralização é um fator importantíssimo para o sucesso das regiões. Independentemente do dualismo estar aqui ou ali amenizado, apesar disso, existe um dualismo. Ou era aquele risco ao meio do interior litoral que durante anos aconteceu, ou é na mesma um risco ao meio litoral e interior, aqui ou ali com ilhas isoladas que se vão manifestando para contrariar esta lógica. Mas a verdade é que existe dualismo. E a verdade é que nós temos que pensar, em primeiro lugar, porque é que existe, em segundo lugar, também devemos pensar
se calhar se não tivesse havido algumas políticas públicas, estas ilhas isoladas não teriam aparecido e, portanto, alguma coisa aconteceu de bom. Portanto, para não termos sempre aquela atitude de que foi tudo mau e foi tudo um mar de desgraças. Não, alguma coisa aconteceu de bom, quando aqui, vamos ouvir daqui um bocadinho aqui o meu Presidente da Câmara do Fundão, que é um bom exemplo do que bom pode acontecer nestes territórios. E o que é bom é a gente replicar aquilo que acontece no Fundão e que aconteceu no Fundão e que não foi um determinismo que pensar é uma desgraça completa e não há nada a fazer. A verdade é que fez e a verdade é que aconteceu. E, portanto, estas políticas, com muita ajuda também de políticas públicas, com muita ajuda dele, naturalmente, mas com muita ajuda de políticas públicas, aos quais não são indiferentes os fundos comunitários. Os fundos comunitários foram importantes para contrariar esta lógica da divisão do risco ao meio do litoral interior e de permitir surgir estas situações pontuais que contrariam um bocadinho a lógica. Mas dizer que a descentralização, eu sou uma fã adepta da descentralização e da delegação de competências e das novas competências, desde logo nos municípios, desde logo e um aproveitamento dessa unidade que são as comunidades intermunicipais, permitem uma escala um bocadinho superior e um pensamento mais integrado que o município por si muitas vezes já é insuficiente, tendo em conta a lógica municipal que nós temos municípios que são absolutamente diminutos e com uma população muito pouco significativa e, portanto, o pensamento à escala supramunicipal muitas vezes é útil e o percurso que se tem feito de permitir a divisão dos fundos comunitários, peço desculpa de eu estar sempre a ligar aos fundos comunitários, mas foram instrumentos de política pública absolutamente essenciais para se fazer alguma coisa nos territórios. Mas os fundos comunitários atualmente já são distribuídos pelos territórios a nível dos NUTS 3, das comunidades intermunicipais, porque a verdade é que, com base em estratégias que elas próprias definem, permitem uma divisão que não é igual para todo lado, porque as realidades são completamente diferentes. Eu não posso distribuir da mesma maneira um bolo financeiro para a NUT da região de Leiria ou da região de Aveiro, ou distribuir para a região da Beiras e Serra da Estrela ou da Beira Baixa. E, portanto, esta descentralização a nível do município ou a nível supramunicipal, e eu sou uma grande apoiante também desta realidade nova, que tem aumentado muitas competências e que se tem afirmado no território, que são as comunidades intermunicipais, é o melhor modelo para poder, efetivamente, gerir o território. É um modelo que teve uma pequena evolução e entrando naquilo que o Manuel Carvalho deixou aqui com uma certa provocação, que é as regiões propriamente dita também terem outras competências e chegamos logo rapidamente à regionalização, como é evidente. O que nós temos neste momento foi uma evolução de agregação de competências a nível das CCDRs, que foi eu direi, poderá ser entendida como uma aprendizagem para a regionalização real. Porque eu também acho que esta agregação de tarefas, esta agregação de funções, este pensamento integrado em que temos a cultura, em que temos a agricultura, em que temos algumas áreas específicas do ordenamento do território, etc., permite um pensamento da região muito mais integrado do que tínhamos há um tempo atrás. Portanto, esta aproximação, e que também passou pela eleição dos presidentes da CCDR, embora por um colégio eleitoral muito diminuto, é um caminho a andar que eu acho que é fundamental que corra bem, porque senão pode pôr em causa a própria regionalização. Se chegar à conclusão de que este modelo, que é uma aproximação, não teve êxito, que não valia a pena, então mais valia estar como estamos, naturalmente que é um pontapé grande naquilo que todos pretendemos, ou pelo menos uma grande maioria, pelos vossos estudos assim o indicam, que pensam que a regionalização deve ser de novo discutida, deve ser de novo pensada. Agora, muita coisa poderia ter sido feita no passado se efetivamente houvesse essa maior autonomia, essa maior competência, essa maior capacidade decisória e que não seja só um pensamento centralizado numa lógica da capital e que ficam realmente todos condicionados por esse pensamento. Eu dou um exemplo e que acho que é uma coisa evidente, a forma como foi montado, desenhado do ponto de vista de gestão o PRR é um exemplo disso. O PRR foi um instrumento, eu admito que o seu tempo não era demasiado grande para pensarem de maneira diferente, mas a verdade é que ele foi claramente centralizado. E eu temo que quando chegarmos ao fim daqui a um ano,
que o seu sucesso não seja pleno, muito também pelo facto da sua gestão ter sido completamente centralizada. Ainda hoje de manhã falávamos aqui na questão da habitação, e a questão da habitação, o ter metido no processo com poder enorme o IRU, atrasou claramente decisões determinantes para a agilidade dos processos na área da habitação. E temo muito, e fica aqui a mensagem calma, ou dizendo mais só uma coisa à frente, dizendo que também temo muito que no futuro próximo há aí uns ventos da Europa de que também a política de coesão possa voltar a ser centralizada. Isto é, deixar de ser regionalizada para poder vir a ser gerida a nível nacional. Ou seja, repetir naquilo que é a política de coesão a forma como foi gerido o PRR. E isso é uma preocupação muito grande para o futuro daquilo que vamos fazendo e que achamos que é absolutamente essencial que se faça nos territórios. Ou seja, o que está a dizer é que os programas regionais que estão inscritos nos quadros comunitários de apoio, os antigos QCAs, é regional por imposição europeia. Não é por decisão nacional. Não, mesmo é regional por imposição europeia. E o que eu estou aqui a deixar a mensagem é que receio que isto se inverta. Exatamente. E que espero bem que não aconteça. Mas se me permite, antes de passar a palavra ao Dr. Paulo Fernandes, há aí uma questão que eu lhe pergunto, que tem a ver com o seguinte: elogiou a importância que as comunidades intermunicipais, as CIM, têm, portanto, para executar políticas públicas ao nível do território. Mas, portanto, para aquilo que nós sabemos, a experiência é muito desigual. Nós sabemos que há algumas CIMs que funcionam, enquanto que outras são, e compreensivelmente, na minha opinião, apenas, portanto, federações de autarcas na qual cada um, legitimamente, uma vez foi eleito pela sua população para defender o seu concelho, não tem, portanto, qualquer tipo de predisposição para defender o espaço territorial da sua comunidade intermunicipal. A doutora não acha que há ali uma certa perversão? Aquilo, na maior parte dos casos das CIM, é uma pergunta que tem a ver com o elogio que fez. Não acha que, na maior parte dos casos, os presidentes que estão juntos numa CIM estão, cada um deles, a ver quem é que ganha mais? Se tu tens uma piscina, eu também quero uma piscina. Se tu tens acha que não? Acho que já foi muito mais assim. Basta pensar que aquilo que era uma comunidade intermunicipal há 10 anos era claramente esse o pensamento. E apesar de nós, neste momento, termos níveis de desenvolvimento e de competências nas entidades intermunicipais completamente diferentes umas das outras, mas acho que foi feito um caminho, que é um caminho lento, porque o caminho da Quinta e da sua área é natural, e, portanto, é o contrariar essa lógica. Mas eu acho que essa lógica tem sido contrariada por dois motivos. Primeiro, por uma mentalização diferente e uma mentalidade diferente dos novos autarcas. Um pensamento mais agregado, mais coletivo. Depois, porque também muitas dessas necessidades da piscina e de não sei o quê já estavam satisfeitas e, portanto, é um problema que não vem para cima da mesa. E depois, pelas políticas públicas, pelo dinheiro que é distribuído de uma forma agregada e tendo em conta muito os projetos intermunicipais, a valorização dos projetos intermunicipais. Isso levou a que tenha havido ao longo do tempo uma evolução, e desde sobretudo 10 anos para cá, uma evolução enorme no pensamento e na estratégia das comunidades intermunicipais, que eu acho que é de louvar. O que nós temos que fazer, e isso é um dos papéis absolutamente essenciais e notório das CCDRs, é incentivar que esse trabalho seja mais aprofundado e que vá no sentido em que está a ir. E fazendo, sobretudo, caminhar aquelas que estão mais atrasadas para uma posição mais adiantada. Mas que tem sido feito um caminho excepcional, tem. Dr. Paulo Fernandes, vê com o otimismo da doutora Isabel Damasceno estes progressos ao nível da CIM, ao nível da transferência de algumas soluções, nomeadamente na área da cultura e também da agricultura para as comissões, e já agora faço também uma pergunta como autarca: acha que este modelo de eleição, portanto, que é o colégio de presidentes de Câmara que elegem, portanto, o presidente das comissões de coordenação regional, na maior parte das vezes, foi o que aconteceu da outra vez, na sequência de acordos entre os dois partidos do Bloco Central, acha que isto funciona? Ok, muito boa tarde. Bom, a pergunta é interessante. Se calhar dizer que quanto mais democracia, mais desenvolvimento, estamos todos de acordo. Por isso, quanto mais o processo de
tiver naquilo que nós chamamos a democracia representativa, obviamente não se esgota só numa ótica de eleitos e representantes, creio que vamos no bom caminho. Se nesse caminho, num país que, mesmo sendo pequeno, na sua flutuação entre Mediterrâneo e Atlântico, é de facto tão diverso, pensemos que as NUTS 2 atuais são de facto as regiões operacionais do desenvolvimento, aquelas que estão de facto mais capazes em termos funcionais de poder operacionalizar estratégias, planos. Se lhe somarmos quanto mais transparência no sentido dos processos, mas quanto mais democracia nos sentidos da governança lhe tivermos, seguramente vamos pelo caminho certo. Acho que isso parece-me evidente. O que está a dizer é que defenderia, portanto, uma eleição direta, não é? Seguramente. Como 55% dos inquiridos no estudo do ISCTE. Seguramente. E isso é a regionalização, vamos chamar de facto, se quisermos. É uma das peças centrais da regionalização de facto, o que significa que também isso, se calhar só para trazer também uma complementariedade ao que já aqui foi referenciado, isso significa que vai haver um balanço de competências também dentro do contexto da região. Nós estamos, obviamente, muito a falar do país macrocéfalo, e é verdade, não fosse efetivamente alguma concentração de competências na CCDRs perante aquilo que tem sido um outro processo de há muitos anos esta parte, que é uma diminuição da capacidade da administração regional desconcentrada a agir. Nós fomos perdendo o princípio da alta administração pública, se fomos perdendo a capacidade dessa alta administração pública tão relevante, e tem-se mostrado também nos países mais envolvidos, como uma administração pública muito capaz, é obviamente ela própria muito resiliente àquilo que são as descontinuidades, já para não ir mais longe. Efetivamente isso foi-se perdendo, a desconcentrada por inerência também se foi perdendo muito, e não fosse de facto um movimento de tentativa de concentrar alguns recursos e capacidades multitemáticas naquilo que são as CCDRs, diria que a descentralização na perspectiva para a parte local, sem os outros movimentos, seria de facto ainda mais insuficiente. Ainda mais porque, sendo eu um regionalista convicto, considero que de facto deve ser muito maior. O que também significa que os municípios têm que estar dispostos a delegar competências na parte intermunicipal. Ou seja, o que nós não queremos é duplicação de competências, nós não queremos é sobreposição de coisas. Nós queremos evitar essa sobreposição. Nós queremos que um mapa funcional, se é na NUT 3 e na NUT 2, queremos que, obviamente, as estruturas funcionais que dão resposta também tenham esse mapa como um seu mapa referencial, evitando, de facto, as tais repetições, as tais questões que depois são facilmente acenadas como, digamos, a parte negativa de todo este tipo de processo. Por isso, o que é que nós vamos passar para a dimensão interregional e o que é que vamos passar para a dimensão regional, de forma a, no final do dia, estarmos mais eficientes e, sobretudo, também termos uma mudança de pensamento relativamente àquilo que gostei muito de uma frase que, na sua introdução, que é mais do que a quantidade, a qualidade. Referiu que não tanto a quantidade do investimento, mas também o melhor investimento. Partindo do pressuposto que de um melhor investimento estava seguramente a pensar em investimento que criasse mais valor, que tivesse uma capacidade mais multiplicativa, que não fosse uma coisa terrível, que em Portugal às vezes temos a sensação que é a soma zero, não é? Que é aquilo que eu faço de bem é à conta daquilo que eu tiro a si. Ou seja, no final do dia, a nossa soma dá zero, muito boa para mim, muito negativa para si. Isso não pode ser. Isso não pode ser esta abordagem que, às vezes, até no crescimento dos mapas que na apresentação que foram colocadas, é assustador. O que é assustador ali é a soma zero. O que é assustador é que o país não cresce muito. O que é assustador é que, mesmo aqueles que crescem à conta daqueles que estão à volta, naquilo que são a baixa densidade. E, contrário senso, agora, aqueles que estão nas áreas metropolitanas, já nem sei como crescem. Neste momento temos um problema. Temos um problema tão grande que precisamos de pensar bem, porque neste momento o processo de coesão do país já não é só
naqueles que, menos coesos, procuram, obviamente, a solidariedade das zonas mais densas. Já agora, uma dicotomia que está aqui bem expressa na Europa. Nós temos, grande parte das nossas regiões plano, são regiões, obviamente, ainda com um problema grave de convergência, por isso são regiões de coesão, por isso essa dicotomia no espaço europeu, obviamente, existe. Mas nós, neste momento, temos um problema da sustentabilidade, ou seja, temos um problema do equilíbrio, do balanceamento das coisas. E chegamos a um ponto que, se nós não olharmos para o território como um todo, não sei como é que vamos resolver o problema, por exemplo, da habitação. Porque é materialmente impossível. Só se quisermos ir uma espécie de um país que vá a um processo quase de falência, em que, de repente, o preço do património solo vai custar 6 vezes menos para tornar a habitação acessível. Isso não é possível, que ninguém deseja uma coisa dessas. É que o solo na área metropolitana de Lisboa é 12 vezes mais cara do que nas regiões do interior. E se fôssemos para as componentes de mais finas, podemos ir a 25 vezes mais caro. Quando estamos a falar de habitação, ou seja, é impossível a equação. É impossível. Parabéns, país que conseguiu chegar à equação impossível, do ponto de vista do que é a macrocefalia, como alguém dizia, em 200 km. Ora, mas por serem 200 km, também temos, do ponto de vista do litoral interior, não são 200, podem ser 300 ou 300 e tal, também temos uma possibilidade maior, se calhar, de resolver a questão, se pensarmos numa perspectiva de todo, em termos do que é a dispersão de investimentos que sejam verdadeiramente multiplicadores. Claro que para ter investimentos verdadeiramente multiplicadores também é preciso ter a tal dimensão do impacto. Nós ainda estamos um pouco presos. Talvez é a única coisa, às vezes, positiva quando conversamos sobre a questão do PRR, é que o PRR, do ponto de vista de centralização e o facto de não estar mais distribuído pela CCDRs, a sua capacidade, obviamente, estamos a pagar um preço muito, muito alto, por isso não vamos pagar, estamos já a pagar um preço muito alto, por não ter sido, de facto, mais regionalizado naquilo que são os modelos de governança. Isso parece-me absolutamente óbvio. Em alguns temas mais óbvio, a habitação, se calhar, o mais fácil de, obviamente, todos discernirmos. Mas há uma questão que é importante. Se nós continuarmos a olhar só pela ótica da realização, ou seja, se eu olhasse para o meu município, em determinado momento, e dissesse, bom, eu se fizer uma calçada bonita à frente de metade da minha população, dentro daquilo que é, sei lá, a cidade, eu provavelmente ganharei as eleições. Alguém tem dúvidas? Ok. Muito bem. Se eu tiver as rotundas muito luzentes, todas elas, naquilo que é um contexto entre identitário e uma espécie de arte nova sobre estas questões, provavelmente, não sei se ganharei as eleições, mas pelo menos chamarei a atenção. Não sei se a notoriedade ganha eleições, mas se calhar ajuda. A questão que é de impacto, e no limite, não é o caso, mas no limite, eu posso utilizar fundos comunitários, uma parte dos meus fundos comunitários podem ser para reabilitação urbana, que é um bocadinho mais do que isto, seguramente, mas pode estar associado a questões de requalificação pura e dura. Ou seja, mudo um piso por outro, tornando, obviamente, mais acessível, mais estético, eventualmente até mais climático, tendo em vista aquilo que são as alterações climáticas, menos escorregadio no inverno, digamos, mais quente, com umas pérolazinhas no verão. Mais fresco, peço desculpa. A questão é, eu não sei se estou a fazer coisas com muito impacto. Eu não sei, mas a realização, os metros quadrados estão lá. Os valores estão devidamente gastos. Os concursos públicos foram lançados. Do ponto de vista formal e da realização, está tudo bem. Do ponto de vista do impacto, numa perspectiva transformadora, não sei se por aí. Eu tenho provavelmente as rotundas mais feias do país e tenho passeios horríveis. E como é que ganha eleições? E vão ganhando as eleições Agora já não vai. por muita solidariedade, seguramente, e muita simpatia, só pode. Porque já agora, acho que era a pessoa que dizia uma coisa que
que é engraçado. Pensar é errar, sentir é compreender. E compreender é uma coisa mais profunda do que simplesmente pensarmos às vezes sobre as coisas. Quando às vezes me perguntam o que é que fizemos, foi efetivamente fugir ao pensamento dominante. Em 3 aspectos. Um é que a dicotomia litoral-interior, dado que a Constituição Portuguesa, já agora é uma coisa que está muito na ordem do dia, a Constituição Portuguesa deu tal poder e autonomia aos municípios e às suas cidades, falo das suas cidades porque elas hoje permitem-nos atuar a uma escala global. Eu, na minha pequena cidade, posso criar relações com cidades do mundo inteiro. Isso é uma enorme vantagem competitiva constitucional. Ou seja, o municipalismo, que agora quando falamos destas geometrias variáveis, o que é que seria o ótimo? As questões da cidade, cidade-região, constelação de cidades, cluster territorial, todas estas questões que são interessantes do ponto de vista de planeamento, há uma questão fundamental. Atenção à capacidade que nós temos, extraordinária, de podermos ir mais longe naquilo que é abrir, digamos, o nosso pensamento, abrir a nossa abrangência de atuação. Eu, se estivesse a pensar nas competências que há pouco tempo recebemos, seguramente o meu plano de desenvolvimento tinha ficado tolhido, seria impossível. Por isso a primeira coisa foi essa, ok? Eu lido a meu sítio local, lido a uma escala global. E isso é possível. A Constituição Portuguesa permitiu-me isso. Abençoada Constituição. Segundo aspecto, fugir à dicotomia de que há um determinismo. Há um determinismo no sentido que eu só posso lidar com fatores que são do meu nível. Cidades do meu nível, nível de conhecimento do meu nível, nível de capital do meu nível. Isso não é assim, porque nós fazemos parte de um quarto ou de um terço do mundo, que é um mundo, vamos chamar, beneficiado. Nós somos a parte mais atrativa do mundo. Por isso, é uma questão de jogar em que mercados nós somos, efetivamente, sempre atrativos, mesmo em contextos que nós temos de escala muito mais pequena. Ou seja, baralhamos as escalas. Baralhar as escalas é uma questão também interessante neste processo. A terceira questão é, obviamente, não olhar tanto para as competências, mas olhar mais para a estratégia. É que é preciso ter estratégia. No meu caso, achei que era possível defender que uma cidade agrícola do interior do país, com um padrão cultural engraçado e identitário engraçado, servido por 60 localidades, em uma cidade que tem 12 mil pessoas, nós podíamos jogar naquilo que era movimentos de transição rurais, urbanos, os tais paradoxos. Eu gosto muito de citar Agostinho da Silva, quando uma vez lhe perguntaram se ele era ortodoxo ou heterodoxo, ele disse que era um paradoxo. Uma coisa engraçada hoje, que é lidarmos com a complexidade das coisas. Nós estamos nas dicotomias, nós, quanto mais dicotómicos, tentamos pensar que facilitamos a vida às pessoas, mas depois isso também, de alguma forma, gentrifica o pensamento, num mau sentido. E então uma das coisas que posicionei, dizia, bom, nós podemos brincar com este conceito da aldeia global e podemos atrair engenheiros informáticos e capacidade muito competitiva do ponto de vista de especialização para o conceito. Jogando exatamente com os fatores que é a nossa ruralidade. E quando montámos o programa, um mosaico, que ia desde a habitação aos colégios e tal, tudo, e a refuncionalização, já agora, de edifícios públicos para criar valor no coração da cidade, aproveitando os fundos comunitários, já com uma estratégia, de facto, orientada, nós tínhamos 3 engenheiros informáticos na cidade. Hoje somos, de longe, a cidade portuguesa que tem mais engenheiros per capita, são hoje 1.300, recebemos 3 por semana, e somos uma dos mundos, o mundo não consigo dizer, mas seremos uma das cidades do mundo com mais engenheiros informáticos per capita. Mas também somos uma das cidades que mais nacionalidades tem ligado a mão de obra altamente especializada. Porque nós vamos em 78 nacionalidades diferentes. O que para uma cidade rural não universitária é do mais improvável. Por isso a primeira questão é, no mundo, pensando no mundo, há questões improváveis que se tornam prováveis
e, como nós estamos a dizer, às vezes até se tornam normais. E é nessa normalização do improvável que nós devemos jogar, e as políticas públicas, como laboratórios que têm que ser, e os municípios são laboratórios fundamentais para aquilo que é acelerar a transformação das políticas públicas, por aí andamos, não ter medo, fazer, errar é só quem pensa, já dizia novamente o Pessoa, e por aí, e nos limite, termos a capacidade de nos adaptarmos a um mundo que, de facto, nos dá muitas dores de cabeça, mas também nos cria imensas oportunidades. Eu filo em plena troika, quando o país estava absolutamente deprimido. E já agora o meu município completamente falido. É o país que mexe, mas no seu caso já não é assim tão invisível. Se bem percebi, queria fazer um comentário qualquer àquilo, a Manuel, ou não? Não, a doutora Isabel. Não, foi quando ele disse que deu para ser eleito até agora, e eu disse, infelizmente agora não pode mais, não é? Foi só esse comentário. Eu não sei para cá se o Dr. Paulo Fernandes concordará com isso. Não se pode candidatar, mas concorda que não se possa candidatar. Concordo com a limitação de não, eu também concordo, mas é pena no caso dele. Exatamente. Muito bem. O professor quer fazer algum comentário? Temos aqui, portanto, bons exemplos sobre como é que é possível não cair no fatalismo nem na resignação e, apesar, portanto, deste modelo saturado ao qual se referiu, enfim, se houver inconformismo, boas ideias e sentido de interesse público, as coisas podem-se ir animando, mesmo nos territórios mais deprimidos. Sim, é verdade, e são bons exemplos, mas eu não quero aqui ser agora inverter este otimismo, e eu acho que sim, deve-se dar importância aos bons exemplos e sobretudo que eles depois possam replicar noutros contextos espaciais e por aí adiante, com as devidas adaptações. Mas, de facto, não deixa de ser extraordinário que mesmo, enfim, nós vamos fazendo estudos e acabamos de fazer um estudo sobre os jovens em Portugal, e olhando para a população jovem, um inquérito a 5.000 jovens ao nível do mercado de trabalho, o que emerge de uma forma quase automática é um forte dualismo entre jovens qualificados e não qualificados, jovens que vivem nos centros da cidade, os que vivem na periferia, jovens com mais salários, jovens com menos salários, jovens que têm o privilégio de viver e trabalhar na cidade e os que não têm esse privilégio, nomeadamente nas periferias das áreas metropolitanas que se têm de deslocar. E, portanto, isto, eu diria que, por um lado, e esse acho que é importante também o papel das políticas públicas, por um lado, no fundo, terem a capacidade de serem propulsoras dos bons exemplos, das formas de inovação que vão surgindo e por aí adiante, e que elas, de certa maneira, ganhem escala, mas, ao mesmo tempo, não desistir, ou pelo menos não estar distraído relativamente aos problemas estruturais que persistem. Nós continuamos a ser um país com níveis de igualdade e de pobreza, fundamentalmente, muito acentuados, e que conhecemos pouco. E essa, se calhar, será a maior invisibilidade. Por exemplo, e isso é muito paradoxal, todos os paradoxos, e este é um grande paradoxo, do meu ponto de vista. Nós estamos, neste momento, com um processo de transição de competências, não é? De delegação de competências ao nível das políticas sociais, mas nós não conhecemos os níveis de pobreza das populações à escala municipal. Só conhecemos à escala das multidões. Vamos lá para indicadores indiretos. O índice sintético de desenvolvimento não temos informação relativamente à taxa de risco de pobreza ao nível que não seja abaixo das outros dois. E, portanto, significa que há aqui uma grande invisibilidade. E como é que se pode, de facto, construir políticas públicas do ponto de vista de combate à pobreza e por aí adiante, se estamos constantemente com indicadores que são muito gerais e que, de facto, também não nos dão a expressão de como é que, de facto, a pobreza está, como é que ela se produz e reproduz à escala local e por aí adiante. E aqui é vontade política, não é? Portanto, no fundo, embora nós façamos muitas análises cada vez mais sofisticadas de indicadores e por aí adiante, mas, por exemplo, ao nível das desigualdades e, sobretudo, ao nível da pobreza, conhecemos muito pouco. E isto, para mim, é muito paradoxal. Um país que continua todos os anos a falar dos quase 2 milhões de pobres, não é? E não saímos disto. Não é? E, portanto, significa que é, obviamente, e isso, do meu ponto de vista, o país, de certa maneira, também tem que se confrontar com isso, não é? Por um lado, dar visibilidade aos bons exemplos, aos escala por diante, mas, ao mesmo tempo, ser muito teimoso relativamente aos problemas estruturais que persistem e que não são mudados, não são transformados
e que de facto depois levam e têm outras consequências neste país, até do ponto de vista das várias pressões, até do ponto de vista eleitoral e por aí diante. Nesta questão em concreto, doutora Isabel Damasceno, na ausência de conhecimento sobre questões à escala municipal, isto tem a ver com o quê? Por exemplo, uma Comissão de Coordenação Regional não tem autonomia para pegar no programa operacional do centro e fazer um grande estudo, um grande levantamento à escala da NUT 2 e poder esclarecer isso, porque, enfim, é impossível definir políticas públicas se não tivermos conhecimento daquilo que é a realidade no terreno. É verdade, e nada invalida que se possam fazer alguns estudos, e alguns fazem-se, não é? Que complementem os estudos que existem, os dados que existem a nível nacional. Isso é evidente que é uma realidade, mas não tem sido prática. Não tem sido prática. Tanto mais que estas competências que agora foram aqui referidas são muito recentes. Por exemplo, na área social, ainda nem vieram todas para os municípios, nem todos receberam. É um processo que está a acontecer gradualmente. Acho que isso que é um dado a ter em conta, quer o que diz respeito à pobreza, como outros dados que podem ser feitos efetivamente a nível regional, e dentro da região nós estamos a desenvolver alguns indicadores que vamos aprofundando os indicadores que há a nível nacional. E, sei lá, por exemplo, a questão da população, da demografia. Nós estamos a fazer estudos para fazermos projeções demográficas a nível da região, que nos são muito importantes para fornecer a todos os municípios para poderem perceber o que é que vai acontecer no meu território. E o que nós estamos a perceber, que é também algo de positivo, é que, tendo em conta as tendências de imigração que se estão a verificar no território da região centro, o panorama... Em todos os territórios. Em todos os territórios, mas naturalmente nós estamos a fazer o estudo para a região centro. Estamos a fazer o estudo até em parceria com a Universidade de Aveiro. E a perspectiva que nos é apresentada é que, tendo em conta aquilo que está a acontecer, e, portanto, fazendo projeções para daqui a 10 anos, é que aqueles territórios, mesmo aqueles territórios do interior, cuja tendência de diminuição populacional nos últimos anos era absolutamente demolidora, vão estagnar, vão se manter, precisamente por causa do movimento migratório. Não é? E isto permite os municípios e permite os presidentes de Câmara e os candidatos e os que forem projetar políticas para o seu território. E, portanto, nós vamos tentando colmatar a falha de elementos que temos a nível nacional, socorrendo-nos naturalmente à Academia, que é quem nos pode ajudar nestes dados. Muito bem, nós temos 18 minutos até ao final desta nossa sessão. O formato destas conversas implica que haja participação da plateia, portanto estão abertas inscrições para brevíssimas reflexões e principalmente perguntas para serem colocadas aqui aos membros da mesa. Nós vamos aceitar para já uma série de 3 perguntas, nas quais eu pedia, por favor, que as pessoas se identificassem e que fossem o mais breves possível. Boa tarde, o meu nome é Denise Henriques, eu sou investigadora do ISCTE, doutorei-me precisamente na questão da marca Portugal, marca dos lugares, desenvolvimento socioeconómico nas políticas públicas. O professor Pedro Adão e Silva sabe, foi o meu presidente do júri. Portanto, eu queria, antes de mais, felicitar este painel, foi extraordinário. E queria só introduzir aqui um tema e deixar uma questão em aberto para todos responderem sucintamente. Nós temos aqui uma pós-graduação online no ISCTE Executive Education em Place Brand e Place Marketing, que a próxima edição pós-autárquicas vai versar a ligação da inteligência artificial aos lugares. E o Presidente Paulo Fernandes percebe perfeitamente esta ligação porque, de alguma forma, antecipou-a com uma extrema visão, desde logo quando registou a marca Fundão, não é? E, portanto, ligou aí a tecnologia à cereja, que é um feito. Percebe onde eu quero chegar, não vou detalhar o tema. E, portanto, o que é que nós ensinamos? Ensinamos a, precisamente, identificar o que é que cada lugar, independentemente da sua dimensão, localização geográfica, grau de desenvolvimento, tem, que o distinga
internacionalmente e não a nível nacional apenas, porque os mercados são internacionais, são digitais, e de facto não pensamos fora da caixa, viramos a caixa ao contrário, que foi o que o Dr. Paulo Fernandes fez. Ou seja, aquilo que às vezes parece um ponto fraco não é. Se devidamente analisado e trabalhado, pode ser um ponto forte. E permite que os lugares, seja uma região, seja um município, seja até uma parceria que transcende o território nacional. Portanto, há cidades em vários lugares do mundo que têm tónicas em comum, possam desenvolver-se e distinguir-se, sobretudo em nichos de mercado nos quais outros não chegam tão bem, que era aquilo que falávamos. E isso permite... E a sua pergunta é? Já vou lá. Eu também fui jornalista e sei que temos que ser sucintos e objetivos. Desde já, a comunicação social também podia ter correspondentes mais arrojados ao nível local e regional, não é? E descentralizar por essa via, não centralizar tanto em Lisboa. E fazer um jornalismo positivo e não só, por vezes, focado em temas menos positivos. Pronto, isto é só uma observação como antiga jornalista e assessora de imprensa que fui. Mas a minha questão era a seguinte... portanto, desde já convido-os, se quiserem conhecer o curso e candidatar-se, mas a minha questão era a seguinte: como é que veem o desenvolvimento para o mercado global para atrair o que todos queremos, investimentos, exportações, talentos, estudantes, profissionais? Veem que essas marcas de lugares devem ser, sobretudo, desenvolvidas ao nível local, e isto porque cada vez mais os lugares, os países são menos conhecidos e são mais conhecidas as cidades, e isso acontece em Portugal também, Braga, Fundão, marca Alentejo, marca Vagar, por aí fora, e não só, ou deve-se apostar num desenvolvimento mais ao nível nacional, uma marca país, ou, terceiro aspecto, a um nível regional, mas que transcenda, quatro hipóteses: mais marca país, mais marca local, lugar, município, mais marca regional, regiões, ou mais marca que transcenda a fronteira nacional, isto é, determinadas cidades de vários lugares do mundo encontrarem um tema em comum e irem para os mercados. Qual destes 4 cenários, ou os 4, ou alguns, em conjunto, vos parece a cada um de vós poder atrair as mais-valias que geram esse tal desenvolvimento socioeconómico sustentável? Obrigada. Obrigado. Bela pergunta. Mais uma inscrição? Daqui com o barulho das luzes não consigo ver. Ora, boa tarde. Chamo-me Gonçalo Rodrigues, eu sou sociólogo no município do interior do país, na região das Beiras e Serra da Estrela, nomeadamente Gouveia, e eu jurei que não ia falar do radar social, porque eu estou no radar social do município, mas face ao que o professor Renato Tucar me disse, eu vou falar. O radar social termina em março de 2026, ou seja, a menos de um ano. Neste momento, existem municípios que não têm os técnicos credenciados do radar social e não estão a funcionar. Outra, as características do território de um programa que foi encetado em Lisboa pela Santa Casa da Misericórdia, se a memória não me falha, adapta-se ao território de Lisboa. Mas não é... Isto vem a propósito da questão da centralidade de Lisboa. É um programa que não se adequa ao funcionamento de muitos territórios do interior. O município onde eu estou tem 12.200 habitantes. Não existe ninguém para sinalizar que não tenha sido sinalizado pelas equipas do SAS. É quase impossível fazer uma sinalização no radar social. Isto é a primeira questão. Se sabe que isto decorre e como é que está a decorrer no município do Fundão, por exemplo, ou como está a decorrer nos municípios que a doutora Isabel Damasceno conhece melhor que eu. A segunda questão tem a ver com os contratos do desenvolvimento dos CLDS.
Como é que é possível irmos na quinta geração... Mas desculpa, mas vai ter que dizer que são os contratos de... Os contratos locais de desenvolvimento social. Ok. Nós vamos, neste momento, na quinta geração deste programa. Este programa não é avaliado a nível do impacto. Este programa é avaliado a nível das taxas de execução das ações que são implementadas nos programas, por exemplo. E os CLDS, neste momento, são ações de animação sociocultural. Têm 4 eixos. Tem que ter impacto em 4 eixos. Mas não há medição desse impacto antes e depois. Pronto, era isto. Muito obrigado. Mais alguém? Muito bem. Acho que já temos aqui as costas. 3 perguntas. Acho que está ali uma Tem aqui ainda uma peço desculpa. pessoa. Eu não consigo ver. Peço que seja o mais breve possível, que nós estamos já... Vou ser breve. Muito boa tarde, o meu nome é Lia Cavaleiro. Eu trabalho na Coordenação Nacional da Garantia para a Infância e queria colocar aqui uma questão, porque tenho muita curiosidade com a experiência do Fundão, acho que toda a gente tem, na verdade, e ligá-la com o que tivemos a falar durante a manhã. Este processo de regionalização e de eventual regionalização, descentralização, traz aqui questões ao nível da governança. E esta valorização da proximidade às populações deverá ser equacionada para que mude alguma coisa efetivamente e para que as políticas sejam efetivamente ajustadas. Eu queria perceber, no fundo, como é que é este processo. Existe participação da população, destas populações tão diversas, em que fases da tomada de decisão, como é que isto se consegue? Era só isto. Obrigada. Muito obrigado também pela pergunta. Eu vou pedir mesmo que sejam brevíssimos. Começava com o Sr. Professor. 2 minutos e meio. Eu não tenho nada a acrescentar. Para mim está... Não? Então teremos mais 4 4 minutos para cada um de vocês, por favor. Bem, muito rápido em relação àquela observação que foi feita das políticas que são desenhadas a nível nacional e muitas das vezes desadaptadas à realidade que o país tem. É verdade, não tenho mais do que constatar isso. Aquilo que acontece em Gouveia, que o programa do Radar Social não tem aplicação prática, ou por outra, quando vai, aquilo já está aplicado na realidade, no funcionamento normal do próprio município. Isso acontece na grande maioria dos municípios da região centro. Não quer dizer que seja a totalidade, ainda temos alguns municípios com alguma dimensão, mas aquela média, a dimensão média, isso não se aplica. E, portanto, são os tais programas pensados nacionalmente e que não têm em conta a realidade. Depois, a resposta àquela pergunta difícil de quais são os modelos a adotar para uma questão da afirmação da marca. Eu direi que das várias hipóteses que foram trazidas, não pode haver só uma ou por outra. Uma não exclui as outras. Pode haver adoção de vários modelos. Eu vou dar um exemplo. Nós temos 2 marcas na região centro, que catapultam a região e a parte interior da região, que são as aldeias de xisto e as aldeias históricas. São 2 marcas consolidadas do ponto de vista turístico e não só, do ponto de vista de património cultural e natural. E a verdade é que é uma mistura, é a nível dali do município, mas depois vários municípios da região e que se impõem a nível internacional. Portanto, depende muito daquilo que se quiser fazer e das potencialidades que há para desenvolver. É evidente que o exemplo do Fundão pode ser replicado e pode ser uma marca que pode ser afirmada a nível internacional, que foi o caso concreto do Fundão. E era só. Passo. Há também uma outra questão, que é o turismo do centro, portanto, também já tem projeção internacional, usando a escala da região. Doutor? Bom, se calhar aquela questão da inteligência artificial associada às marcas. As marcas criam valor. Portugal tem muito poucas marcas. Acho que estamos todos de acordo. Nós precisamos não de marcas brancas, precisamos de marcas que obviamente estejam associadas a cadeias de valor. A marca territorial, que a primeira que começámos a trabalhar no Fundão, não podia ser outra que não Cerejas do Fundão. Mas trabalhámos-la como se trabalha quase um cluster. Hoje temos um ecossistema à volta disso. E isso levou-nos para muitos caminhos diferentes. Desde, obviamente, uma agricultura. Hoje temos talvez o maior parque agrotec de Portugal, de certeza absoluta, em termos de campos de experimentação agrícola.
mas também na perspectiva da responsabilidade social, porque, sendo hoje tão interculturais, o Fundão Terra de Acolhimento impede que, se algum agricultor for apanhado em trabalho indigno, a utilizar a marca Cereja do Fundão. Tudo isso implica, já agora, também processos de liderança e que rompam com uma coisa que, de alguma forma, nós temos muita dificuldade em Portugal em fazer, que são políticas de diferenciação positiva. Nós temos o princípio de igualdade, acho que estamos todos de acordo, mas a questão da diferenciação positiva, na perspectiva de alcançáveis, de impactos, temos que se romper a inveja, não é? O tal desporto nacional que é a inveja, não é? Que de repente, na tradução literal, que gosto mais, francesa, que é a erva do vizinho é mais verde que a nossa. E esta semana foi muito verde, não é? Isso, efetivamente, é assim, nós temos que romper essa questão. Às vezes, como ganhar espaço. Nós posicionámos na inovação e posicionámos relativamente regionalmente, em princípio, em primeira linha, localmente, mas também fomos para outras geometrias, fomos para fora do país. Mas depois mudámos para Fundão Terra de Acolhimento, ou seja, outro mote, muito mais intercultural, muito mais inclusivo. E não perdemos em nada a nossa vertente competitiva, muito pelo contrário. Vimos é que esse caminho e esse posicionamento era um referencial mais importante para a estratégia de desenvolvimento que estávamos a seguir. Mas às vezes é como colocamos as coisas. Se eu disser, eu tenho um projeto de combate ao excesso escolar que agora se chama Promoção do Sucesso Escolar. E digo isso assim, chatice. Mas se eu lhe disser que tenho um projeto educativo local em que todas as crianças aprendem inteligência artificial a partir dos 8 anos, todas aprendem a programar há 7 ou 8 anos a esta parte, mas todas aprendem a fazer queijo, todas aprendem a tecer, todas aprendem a fazer um modelo digital em Barmas e depois têm que ir fazê-lo na roda do oleiro. E o saber das mãos é o saber universal. E o programa chama-se Raiz e Asas. Não tenho dúvidas nenhumas que há jornalistas nesta sala que querem conhecer o projeto. Muito bem. Bom, o nosso tempo chegou ao fim. Dr. Paulo Fernandes, Dr. Isabel Damasceno, Professor Renato, muito obrigado pelas vossas excelentes contribuições. Obrigado a todos também pela vossa atenção. Foi um prazer e um privilégio ter estado aqui. Até uma próxima. Boa tarde.